Fala, minha galerinha! Mais uma aula de ensino religioso. Alegria novamente estar falando com vocês para darmos início a mais uma aula online, mais uma aula remota de religião. Gente, vamos lá. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos ficando em casa, cumprindo as ordens, tudo direitinho. Gente, vejam só, como estou falando todas as aulas, a gente está vivendo hoje, a gente está estudando um processo, a gente está estudando uma cronologia nas aulas de ensino religioso. Ou seja, a cada aula a gente está estudando um assunto que vai complementando o outro. Ok? Semana passada, quem lembra o que a gente estudou foi sobre os juízes. Isso aí, a gente estudou sobre os juízes. E essa semana a gente já vai começar a ver sobre esse cara aí. A aula sobre esse carinha aí, a gente vai dividir ela em duas aulas, ok? Senão vai ficar uma aula muito extensa. Por quê? Esse carinha aí tem uma história de vida fantástica. Eu fico doido quando falo desse cara aí. Então, esse cara tem muito a nos ensinar como um exemplo de vida e também como um servo de Deus. Então, a gente tem muito a aprender sobre esse cara aí. Beleza, gente? Vamos lá. Para início da nossa aula, eu peço que vocês estejam aí com lápis ou caneta e o caderno, porque é bom vocês anotarem algumas coisas sobre a aula de hoje. Beleza, gente? Lembrando novamente que a aula vai estar disponível para vocês no YouTube. Quem não tiver acesso, pode falar comigo que eu disponibilizo o link para que vocês possam estar assistindo a aula. O importante é vocês não perderem nenhum assunto das nossas aulas, senão vocês vão ficar meio que perdidos. Ok, gente? Então vamos lá. Lápis, caneta e papel na mão e vamos à luta. Vamos lá. Vamos começar sobre a história de Davi. Quem era Davi? Vejam só, vocês que estão vendo aí, vejam só que fofinho ele era. A fotinho aí, ele tocando aí esse instrumento muito estranho de início. Mas eu vou explicar tudo isso para vocês. Vamos lá. Tá aí dizendo, vamos acompanhando comigo na leitura. A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel, o homem escolhido por Deus para liderar seu povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, nos livros de 1ª e 2ª Samuel, em 1ª Reis e em 1ª Crônicas. O significado do nome Davi, Davi também com W e com esse David, é incerto. Ninguém sabe ao certo qual o significado do nome Davi. Porém, uma das possibilidades mais aceitas é a de que o nome Davi significa amado, precedente do hebraico Dodi. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre essa primeira parte aí. Para início de conversa, Davi, ele é considerado um dos homens, junto com Moisés, um dos homens mais conhecidos do Antigo Testamento. E eu ainda digo a vocês que Davi, se for somar tudo, Davi ele ainda é o cara que está em primeiro lugar no Antigo Testamento. Ou seja, Davi é aquele cara que tem uma importância enorme para o Antigo Testamento. Ele vai fazer coisas absurdas, ele
vai ter uma intimidade com Deus de uma forma surpreendente. Então ele é um cara que vai ter uma responsabilidade diferente dos outros. Como eu li aí para vocês, o rei Davi foi o segundo monarca de Israel. Professor, o que quer dizer isso, segundo monarca? Como vocês estudam isso em história, eu acho que alguns já estão por dentro. Na aula passada a gente viu que Deus ele escolhia juízes para estar à frente do povo. Ou seja, Deus escolhia juízes para liderar o povo. Beleza? Ou seja, quem liderava o povo de Deus, quem liderava o povo de Israel era os juízes. E Davi, ele vai viver num tempo dessa transição dos juízes para uma monarquia. Monarquia é o quê? Monarquia é um império. Quem é que manda? O rei. Ou seja, a partir de hoje, os juízes, como a gente já tinha estudado na aula passada, os juízes viveram um tempo determinado, limitado. Quando a era dos juízes acaba, começa a monarquia. Então, Davi, ele vai ser considerado, ele é considerado na história da Bíblia e na história de Israel o segundo rei desse povo, o segundo rei de Israel. Então Davi ele foi esse segundo cara aí. E a gente vai estudar também um pouco sobre um primeiro. A gente vai ver por alto quem foi o primeiro rei de Israel. E em relação ao nome Davi, como eu disse aí para vocês, ainda é bastante incerto. O nome Davi ainda gera bastante repercussão quanto ao significado, o que representava esse nome. Mas a teoria mais aceita, uma das teorias mais aceitas para o significado do nome Davi no Antigo Testamento era que significava amado. Ou seja, ele era amado por Deus, que vinha do hebraico o nome Dod. Beleza? E essa fotozinha aí dele, ele tocando uma harpa, ok? A gente vai ver mais adiante que Davi, ele era músico. Vamos lá? Vamos passar para o próximo slide. Quem foi Davi e o que Davi representou para ser tão importante no Antigo Testamento? Vamos lá. Davi era o filho mais novo de Jessé. Pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Rute e do judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Vamos lá. Dei uma resumida aí de como era a vida de Davi. Simplifiquei aí para a gente não perder muito tempo em relação a isso. Vamos lá. Fácil. Davi, ele era filho de Jessé. Decorem esse nome aí do pai, Jessé. Pertencia à tribo de Judá. Ou seja, ele era da tribo de Judá. Ele era neto da moabita Rute. Rute também ela é falada no Antigo Testamento, e do judeu Boaz. Mas isso não vai importar para a gente como estudo. Ele nasceu em Belém, ou seja, qual era a cidade de Davi? Qual foi a cidade que Davi nasceu? Belém. Lembrem, Belém. É uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. Ok? E seu pai ele era um homem rico e respeitado na cidade. Ok? Então vamos lá. Os pontos principais é que ele era filho de Jessé, que ele nasceu em Belém e pertencia à tribo de Judá. Ok? E seu pai era um homem rico e muito temido na cidade, muito respeitado na cidade. Do outro lado aí, desse lado roxinho aí, eu coloquei algumas características
de Davi. Vamos lá. Coloquei 4 características para vocês mais ou menos imaginarem como era ele na vida real. Vamos lá. Ele era de baixa estatura, ou seja, ele era um homem bem baixinho, ok? Ele era um homem bem baixinho. Segunda característica, ele era ruivo, ok? Era baixinho e de cabelo ruivo. Gera-se uma polêmica, porque ruivo, para muitas pessoas, e principalmente antigamente, o ruivo não significava o ruivo que a gente tem hoje, o ruivo de um cabelo vermelho, de um cabelo avermelhado. Mas o ruivo também podia ser um cabelo loiro. Ou seja, ninguém sabe ao certo se Davi ele era loiro ou de cabelo avermelhado. Mas ele era ruivo naquele tempo, ok? Então imagine aí uma mistura de amarelo com vermelho. Beleza? Ele era músico, então ele tocava harpa. A harpa é justamente, gente, esse instrumentozinho aí, ó, que eu coloquei para vocês. Esse instrumento aí. Era um instrumento grande que eles apoiavam no chão ou apoiavam na coxa e começavam a tocar suas cordas. É como se fosse um violão customizado, um violão adaptado. Mas era muito difícil. E naquele tempo eram poucas as pessoas que tocavam harpa, beleza? E outra característica aí, outra função era que, apesar de muito jovem, já cuidava das ovelhas. Naquele tempo, gente, era normal a gente encontrar, também no tempo de Jesus, era normal a gente encontrar pastores de ovelhas. Mas a gente vê, é curioso, porque na maioria das vezes os pastores das ovelhas vão ser pessoas velhas, pessoas já adultas, pessoas já bem vividas, ok? Mas apesar de muito jovem, ele já cuidava das ovelhas. Das ovelhas de quem, professor? Das ovelhas do seu pai. Beleza? Tudo tranquilo aí, né? Vamos lá. Aí a gente começa a história de Davi, na sua essência, a história de Davi com Deus. Vamos lá. Eu disse para vocês que Davi ele foi o segundo rei, o segundo monarca do povo de Deus, do povo de Israel. Quem foi o primeiro, professor? Justamente esse cara aí, o rei Saul. Vamos ler que eu vou explicar para vocês. O rei Saul, o primeiro rei do Antigo Testamento, foi ungido pelo profeta Samuel, com permissão de Deus, e ele se tornou rei o primeiro de Israel. Mas durante seu reinado ele desobedeceu algumas ordens de Deus, fazendo com que Deus, entre aspas, substituísse o trono de Israel e colocando no trono um homem mais justo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Deixa eu beber alguém aqui, senão a garganta não aguenta. Vamos lá. Quem foi o primeiro rei, o primeiro monarca do povo de Deus, do povo de Israel? Foi Saul. Saul, ele foi ungido por Samuel. Quem era Samuel? Vamos entender um pouquinho. Samuel, ele era um servo de Deus. Se lembra que a gente falou de Samuel nos Juízes? Lembram que há uma polêmica se ele realmente era um juiz ou não? Muitos dizem que Samuel ele foi o último juiz. Outros dizem que foi Sansão o último juiz, mas o que importa agora era que Samuel, ele era um homem de Deus, que Samuel, ele era um escolhido por Deus. E uma das missões de Samuel era ser um representante de Deus aqui na terra. Por quê? Porque Samuel exercia uma função de ungir
as pessoas escolhidas por Deus. Professor, o que é ungir? É dar a bênção, dar a permissão. Ou seja, Samuel chegava a uma determinada pessoa e ungia aquela pessoa. Ou seja, significava que aquela pessoa, ela era uma eleita, ela era uma escolhida por Deus para fazer algo, para representar algo, para liderar algo. Beleza? Entendido. Então, Samuel ele ungia as pessoas por permissão de Deus, não por sua permissão. Samuel não ia lá e ungia só porque a pessoa era amiga de Samuel, não. Samuel ele ungia as pessoas por permissão de Deus. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos lá. E Samuel ele ungiu Saul. Deus ele deu a Saul a liderança do seu povo. Ele confiava em Saul. Beleza? Mas vou fazer uma história bem resumida, porque Saul não é a história que a gente quer ver hoje sobre Saul, mas vamos lá. Saul ele vai desobedecer às ordens de Deus. Na Sagrada Escritura, lá em 1 Samuel, capítulo 3, a gente vai ver essa historinha, ok? A gente vai ver essa historinha de Saul. 1 Samuel, capítulo 3, a gente vai ver sobre a história de Saul. Mas Saul, na Sagrada Escritura, vai dizer que ele desobedeceu Deus por 3 vezes. Deus ele vai dar quando Saul ele vai ao trono, Deus ele vai dar algumas ordens a Saul. Mas Saul, durante o seu reinado, ele vai desobedecer a Deus. Ou seja, Saul não era mais digno de sentar ao trono. Saul não era mais digno de liderar o povo de Deus. Ok? Resumindo tudo, Saul ele foi ungido por Samuel por permissão de Deus. Saul ele foi o primeiro monarca, o primeiro rei do povo de Deus, do povo de Israel. Mas por que Saul ele vai se tornar porque Deus ele vai querer substituir? Porque eu coloquei entre aspas essa palavra aí, pessoal, substituir. Por quê? Na realidade, Deus não substitui ninguém. Deus ele não quer substituir ninguém. Mas por que ele substitui? Porque Saul desobedece às ordens de Deus. Não é Deus que quer substituir, mas se Saul erra, se Saul não segue as regras e as ordens que Deus impôs, então Saul ele começa a pecar contra Deus. A gente vai ver que o reinado de Saul vai durar muitos anos, e depois de Saul também vão ficar no reinado da sua família. Mas Saul e sua família, seus filhos, eles são considerados a mesma monarquia, ok, gente? Entendo isso aí. Mas isso aí não precisa se adeter nesse assunto. Mas o que eu quero entender, quero que vocês entendam, é que Saul ele foi o primeiro rei e ele desobedeceu às ordens de Deus, ok? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Ao contrário do que o profeta viu na aparência de Saul e dos irmãos de Davi, o Senhor viu o coração de Davi. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Professor, eu não entendi nada o que o senhor colocou aí, vamos lá. Eu não quis colocar a história toda da unção de Davi, eu quero explicar a vocês. Então, se vocês estiverem com uma caneta aí, com lápis ou com um papel, peguem aí, anotem
Dê pausa aí um pouquinho e vão pegar, ok? Para que a gente possa, essa parte é totalmente importante, é a mais importante da aula. Vamos lá. Como Saul estava desobedecendo as ordens de Deus, ele precisava preparar alguém para substituir. Ele teria que preparar alguém para que liderasse seu povo. E quem era o responsável por dar essa unção, dar essa bênção? Era justamente Samuel. Ok? Samuel, ele era responsável por isso. Então, em um determinado dia, Samuel vai se acordar e Deus vai dar uma ordem. O quê? Que o próximo rei de Israel, ele já foi escolhido e ele estará em Belém. Justamente na casa de Jessé. E Samuel, sendo um servo muito obediente, Samuel ele vai diretamente à casa de Jessé. Quando chega na casa de Jessé, Samuel manda ele chamar todos os seus filhos, para que ele possa olhar para eles e ele possa escolher o próximo rei. E quando Jessé chama todos os seus filhos, aparecem 7 filhos. Vai dizer na Sagrada Escritura, vai dizer na Bíblia que vão ser 7 filhos grandes, fortes e bonitos. E eles vão fazer uma fileira e Samuel vai passar de um por um. Chegando ao fim desses filhos, Deus não vai falar com Samuel em nenhum momento. Deus não vai confirmar em Samuel com nenhum momento que nenhum deles será o sucessor, será o rei de Israel. E Samuel fica ele fica em dúvida. Por quê? Porque são 7 homens fortes, 7 homens brutos, que poderiam muito bem liderar o seu povo. Mas Deus ele vai dizer isso aí a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O que quer dizer isso? Deus não vai olhar para a estrutura, Deus não vai olhar para a altura, não vai olhar se a pessoa é bela, se a pessoa é forte, se a pessoa é alta, se a pessoa é pequena, não. O Senhor não vê como homem. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então Deus, para escolher as pessoas, Ele não olha para a sua aparência, mas olha para o seu coração. Ok? Então Deus, olhando o coração daqueles 7 filhos de Jessé, nenhum deles vai ser o escolhido para ser o rei de Israel. Nenhum deles vai ser o escolhido. Vamos lá. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente, porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé entendeu as especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Vamos lá. Samuel, ele analisou todos os 7 filhos de Jessé. Por quê? Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele disse: eu procuro o próximo rei. Procuro aquele que dará e que ficará no trono de Israel. Chame todos os teus filhos, que dentre os teus filhos será ele o rei. Então Jessé, ele chama os homens mais fortes. Ele chama os seus 7 filhos que têm uma estrutura muito boa.
Mas, como eu disse a vocês, Samuel olhando para cada pessoa e Deus olhando para o coração de cada filho de Jessé, nenhum deles é essa pessoa. E Samuel vai dizer: você tem mais algum filho? Aí Jessé vai responder a Samuel: tenho sim. É um menino baixinho, de baixa estatura, ruivo, que toma conta das ovelhas, que fica no meu rebanho. Samuel vai dizer: chama ele. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença de seus irmãos. A gente vai ver isso lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Vamos vamos entender. Quando Samuel vê que não é nenhum dos seus 7 filhos, filhos de Jessé, Samuel manda chamar o seu último filho, que estava tomando conta das ovelhas, que estava no rebanho. Quem é esse filho? Justamente Davi. Ok? Quando Davi se aproxima, quando Davi chega na frente de Samuel, Deus ele vai confirmar a Samuel que Davi ele é o escolhido. Davi ele é o eleito. Davi ele será o próximo rei. Então Deus ele olhou para o coração de Davi e viu que era ele o escolhido. Vamos continuar. No entanto, o propósito de tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. A maioria dos comentaristas entendem que provavelmente os que estavam presentes naquele momento entenderam que talvez Samuel estivesse ungido um possível sucessor em seu ministério profético. Vamos lá, vamos entender. Quando Davi chega a Samuel e quando Deus confirma no coração de Samuel que aquele será o próximo rei, que ele é o escolhido, o que é que Samuel faz? Qual é a função de Samuel? Ungir as pessoas escolhidas por Deus. Então, Samuel, como a gente vê passei demais, vamos lá. Samuel, ele vai ungir a cabeça de Davi. O que significava isso? Que Davi ele era um escolhido por Deus, mas segundo os estudiosos, naquele momento, quem estava presente quando Samuel ungiu a cabeça de Davi, naquele momento as pessoas não vão saber o motivo de Samuel estar ungindo a cabeça de Davi. Poderia ser por várias coisas. E uma das teorias mais aceitas é que o povo quando viu aquilo, pensava que Davi seria um profeta, que Davi seria um escolhido para substituir Samuel. Mas na realidade não era essa a função de Davi. Davi não tinha sido escolhido para aquilo. Davi foi escolhido para ser o próximo rei do povo de Deus, do povo de Israel. Vamos lá. Davi e Golias. Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Ele havia proposto uma batalha individual contra o escolhido do lado hebreu. O lado vencedor determinaria o resultado da batalha. Esse desafio já durava 40 dias, mas ainda ninguém havia sido escolhido para lutar contra Golias. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha. Por isso, ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão de sua filha em casamento. Vamos lá. Quando Davi ele é escolhido por Deus, automaticamente Davi ele não vai se tornar um rei
num momento, ele não vai, na hora que Davi ele é ungido por Samuel, ele não vai se tornar um rei na hora. Mas Deus ele vê que Davi ele precisa ainda ser moldado, Davi ele precisa ainda ser preparado para ser esse rei. Então Davi ele vai começar a Davi ele vai começar a visitar, Davi ele vai começar a ficar no meio da monarquia, dos reis. Então Davi ele vai começar a entender mais sobre como se vive a monarquia. E como é que Davi ele começa a entrar nesse meio? Justamente por esse desafio. Porque naquela época o povo hebreu tinha um grande adversário, que era os filisteus. Os filisteus eles eram liderados, ele tinha uma grande arma, que era justamente o gigante Golias. O gigante Golias naquela época era um dos homens mais temidos, porque ele era muito forte, ele era grande e ele derrotava qualquer pessoa. Como eu disse para vocês aí, naquela época, enfrentar o gigante Golias era um suicídio, ou seja, as pessoas que iriam enfrentar o Golias já sabia que seriam mortas. E Golias ele vai lançar um desafio para o povo hebreu, que uma luta, que quem saísse vencedor daquela luta iria liderar qualquer povo. E ninguém era doido de topar esse desafio. Ninguém era doido. E o rei Saul, que ainda era rei, ele entendia a dificuldade. Ele entendia que era difícil que alguém se prontificasse para ir lá e enfrentar. Então ele ofereceu algumas recompensas, e dentre elas era a mão de casamento da sua filha. Vamos lá? Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguiu manejar a armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou uma pedra e uma funda como arma. Então vamos lá. Davi, ele se prontificou a enfrentar o gigante Golias. Davi chegou a Saul e disse: eu quero enfrentar o gigante Golias. Mas por que Davi ele se prontificou? Porque Davi já estava cheio de Deus. Davi ele já estava cheio do Espírito Santo. Então Deus confirmou ao coração de Davi que era para ele ir lá e enfrentar esse gigante, enfrentar essa batalha. E vai ser engraçado porque quando Davi ele chega para Saul para dizer que ele queria enfrentar Golias, Saul vai dizer: tá, mas você vai ser morto, você vai ser derrotado, mas tá. Vai lá que os meus servos irão lhe equipar. E naquele tempo as armaduras de ferro, as espadas, com as espadas, Davi, gente, ele era tão baixinho que quando eles armaram Davi não conseguia ficar em pé por causa do peso das armaduras. E Davi ficava caindo, para vocês verem o quanto baixo era Davi. Mas beleza. Mas o Espírito Santo vai confirmar com Davi que Davi só precisaria de uma pedra e de uma funda. O que era uma funda? Uma funda era uma corda que em suas pontas tinha um pedaço de couro amarrado e que as pessoas rodavam e lançavam para derrubar algo, para matar algo. É como se fosse um estilingue uma atiradeira hoje em dia. E Davi ele vai pegar essa pedra, vai pegar essa funda e vai ao encontro de Golias. E quando Davi chega, quando começa a batalha, Davi ele começa a rodar
essa funda, e quando Golias vai se aproximando, quando ele chega perto, Davi ele vai lançar essa funda, e a pedra vai pegar mesmo no meio da testa do gigante Golias. E o gigante Golias foi derrotado. Sua cabeça foi cortada, e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Então, quando Davi lança aquela funda, quando a pedra pega no meio da testa de gigante Golias e corta a cabeça de Golias, e ele é derrotado, o povo vai ver que Davi, ele foi um escolhido por Deus. O povo vai evidenciar que o Senhor dos Exércitos estava com ele. O povo vai evidenciar que Deus não olha para as estruturas, mas olha para o coração. Não era porque Davi ele era pequeno que ele não poderia derrotar o gigante Golias. Vamos lá. Então Davi ele vai começar a frequentar, como eu disse, o rei Saul deu algumas recompensas. Então Davi ele vai começar a ser um homem presente no império, ele vai começar a ser um homem presente na monarquia, ele vai começar a ser um homem presente na vida de Saul. Ele vai começar a viver naquele meio, no meio dos reis, no meio das pessoas ricas, no meio das pessoas poderosas. Vamos lá. A história de Davi como rei começou ainda antes de ele assumir o trono de Israel. Primeiramente, ele tornou-se rei da tribo de Judá, em Hebrom. Esse local ficava a aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém e passou a ser sua capital. Como rei em Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Com isso, ele contornou a indisposição com muitos daqueles que apoiavam a casa de Saul. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio. Ou seja, vamos lá. Antes de Davi se tornar rei de Israel, rei do povo de Deus, Davi ele se tornou rei de Hebrom, que era um pequeno povo, um pequeno povoado. Mas Davi, ele era pequeno, Davi ele era rei de um povo pequeno, mas Davi ele era muito estratégico. E Davi ele começou a fazer alianças com povos. Foi fazendo aliança. E quando se viu, Davi ele já tinha construído um grande império. Davi ele tinha constituído um grande exército. E Davi ele vai dizer na Sagrada Escritura que Davi ele vai permanecer como rei de Hebrom por 7 anos e meio. Davi ele vai ser um rei, o rei de Hebrom. Ele ainda não era rei de Israel, mas antes de ser rei de Israel, ele vai permanecer 7 anos e meio como rei de Hebrom. Beleza, gente? Então essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham entendido. Próxima aula eu vou voltar ainda para a gente terminar a história de Davi. Ok? A gente vai continuar a história de Davi. Mas o que é que eu quero pedir para vocês? Vão nas suas Bíblias, vão na Sagrada Escritura e leiam 1 Samuel capítulo 16 e capítulo 17. Capítulo 16 e capítulo 17. Para vocês entenderem um pouco sobre como começou a vida de Davi. E a gente vai ver também no capítulo 17, Davi e Golias. Ok? Então, leiam aí. São 2 folhas, gente. 2 folhas da Sagrada Escritura a gente vê isso aí. Então, leiam, porque vocês vão entender mais sobre o assunto de hoje. Ok? Então, bons estudos a todos.
Fiquem com Deus e até a próxima aula. E qualquer coisa pode falar comigo no WhatsApp que eu disponibilizo o link, ok? Então, até a próxima semana, gente. Um cheiro, um abraço do seu professor de ensino religioso.